a CBF apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da entidade. No pedido, a Confederação pede à Corte o reconhecimento da ilegalidade da nomeação do vice-presidente Fernando Sarney como interventor da entidade. Além disso, a defesa da CBF solicita a ratificação do entendimento do ministro Gilmar Mendes, que manteve os dirigentes eleitos da associação. No documento apresentado, os advogados afirmam que a decisão proferida pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, compromete a autoridade do STF e cria um cenário de descrédito das decisões da Corte. E aí eu já pergunto, Wilson Lima e Rodolfo Borges, na verdade vou começar com você, Rodolfo. Que confusão é essa? O que é que está acontecendo na CBF? Olha, é uma história complicada, mas a gente pode simplificar de uma forma mais direta como uma disputa por poder. E aí, como a gente já falou aqui no Antagonista várias vezes, já tratamos disso no Papo Antagonista, no Made in Brasília, não tem mocinho nessa história. Se você estiver na expectativa, olha, eu quero torcer para esse lado aqui, provavelmente você vai ter motivo para desconfiar do lado. Porque o que está acontecendo agora é o seguinte, vamos tentar traduzir rapidinho. A gente está com uma nota, inclusive, publicada hoje de manhã no Antagonista para explicar um pouco essa história a partir da negativa do ministro Gilmar Mendes, do decano do STF, que negou o conflito de interesse nessa história. Por quê? O Gilmar Mendes é sócio do IDP, é fundador, né, de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior, que tem um contrato com a CBF. O Edinaldo Rodrigues, ele assume a CBF em 2021 por conta da queda do então presidente Caboclo, que estava sendo alvo de acusação de assédio sexual. O Edinaldo assume em 21 e desde então, já faz aí quase 4 anos, que ele está se segurando no cargo, porque tem uma briga ali fratricida na CBF de um monte de gente que quer presidir a instituição, a entidade. O Edinaldo conseguiu ficar até este mês como presidente da CBF por conta de decisões do ministro Gilmar Mendes. E a questão e teve aqui essa reportagem super minuciosa da revista Piauí, que causou aí também um rebuliço no país inteiro, porque destrinchou essa história toda, mostrando que a forma como o Edinaldo conseguiu apoio interno na CBF, mas também mostrando que a atuação do ministro Gilmar Mendes com decisões a favor dele. O caso no STF era do ministro André Mendonça, esse caso, que acabou indo parar na mão do Gilmar Mendes, por uma decisão interna do STF. E desde que chegou ali, sempre que o Tribunal do Rio de Janeiro, onde o Edinaldo não tem aliados, tem, aliás, opositores ali, sempre que o Tribunal do Rio de Janeiro tira o Edinaldo da presidência da CBF, como está acontecendo agora, ele está fora da presidência da CBF, vem uma decisão do STF dizendo, não, bota de volta. O problema e a Piauí deu uma nova reportagem nessa semana sobre o assunto, para fechar rapidinho e passar para o Wilson poder comentar, é que na última decisão de Gilmar Mendes, na semana passada, ele colocou de novo o Edinaldo no cargo, mas permitiu que o Tribunal do Rio de Janeiro reabrisse a investigação que tinha levado a tirar o Edinaldo da presidência da CBF. O que foi interpretado como uma espécie de, digamos, o Gilmar Mendes estava meio que lavando as mãos ali, falou, olha, até aqui eu fui, mas o fato é que o Tribunal do Rio de Janeiro reabriu a investigação e, ao reabri-la, tirou o Edinaldo da presidência e colocou ali como interventor Fernando Sarney, que é filho do ex-presidente José Sarney, e que está agora prometendo não apenas manter o Carlo Ancelotti, que foi o anúncio para a seleção brasileira foi antecipado para o Edinaldo, numa tentativa ali de se manter no poder, mas também realizar eleições para o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Wilson, pensando numa coisa que disse o Rodolfo aqui, é muito reconfortante saber que um dirigente fica ou não no cargo conforme ele tem aliados no tribunal ou inimigos no outro. Dá uma sensação de tranquilidade para pessoas comuns, não é mesmo? Que não têm aliados poderosos. Inácio, agora o Rodolfo pontou um detalhe que eu acho que aqui o meu cérebro aqui da teoria da conspiração ele adora, porque é briga de cachorro grande. É briga de cachorro grande, porque temos o Edinaldo Rodrigues
de um lado, né, com essas bênçãos do Gilmar Mendes, e do outro lado, Fernando Sarney, que é filho do Zé Sarney. E de novo, eu falo aqui com conhecimento de causa. Se tem um nome na política brasileira que sabe muito bem os meandros do Poder Judiciário, que tem aliados em todo canto, ali no Poder Judiciário, esse nome chama-se José Sarney. Então, assim, é briga de cachorro grande. Agora, tem mais um detalhe nessa história que eu acho, isso mostra muito como é que essas questões, elas são mais pitorescas, paroquianas do que a gente imagina. Rapidamente. Recentemente, o Edinaldo, só para fechar, recentemente o Edinaldo ele foi alvo de eleições na CBF. E ele foi aclamado. Ou seja, essa decisão do tribunal desmoraliza as federações locais, que literalmente foram, né, coagidas pelo Edinaldo Rodrigues. E já apareceu o presidente da federação, né, assinando um documento, falando, olha, precisamos rever e tal. Então, assim, o pessoal já está meio desembarcando também. Esses presidentes de federações locais que tiveram seus salários mais do que quadruplicados, coincidentemente, pelo Edinaldo. Quando eu falo de equação, eu fiz essa referência ao aumento de salário na reta final ali, das eleições. É verdade, faz inveja até os parlamentares, não é mesmo? Que tem os aumentos e seus adereços penduricalhos.